crítica aos impactos sociais da Revolução Industrial, no século XIX, a Europa vivia um avanço econômico com o crescimento das cidades e fábricas, mas isso também veio junto com muita desigualdade, pobreza e exploração dos mais. Mostra por meio de personagens como Fantine, que é uma mãe solteira e demitida e acaba na prostituição, e Jean Valjean, que é preso por roubar pão e cumpre sua pena, e mesmo depois de cumprir sua pena, ele continua sendo perseguido. A obra ela denuncia um sistema que pune os pobres e exclui quem mais precisa de ajuda. Mesmo Os Miseráveis sendo uma história do passado, ela continua atual porque a gente ainda lida com esses tipos de preconceitos, e ler Os Miseráveis é refletir sobre o mundo que a gente está construindo. A Revolução Industrial surgiu no século XVIII e se intensificou no século XIX, mudando radicalmente a vida de milhares de trabalhadores, com o surgimento das máquinas, das fábricas e dos transportes motorizados. Porém, esse avanço tecnológico teve um alto custo para a população mais pobre, com vários camponeses tendo que sair de suas casas e ir para a cidade, enfrentando péssimas condições de trabalho e longas jornadas de trabalho passando das 14 horas. Até mesmo as crianças eram forçadas a trabalhar em condições perigosas e insalubres, contribuindo com a renda familiar desde muito cedo. A Revolução Industrial trouxe muitos progressos, mas também as desigualdades sociais, e revelou quanto o ser humano pode ser explorado em busca de obter lucro. Em meio a um período de grandes transformações políticas e sociais, Victor Hugo escreveu Os Miseráveis entre 1845 e 1862. Os Miseráveis nos desafia a refletir o que realmente significa ser humano, em um mundo onde as disparidades são tão evidentes e devastadoras. Ao longo da obra, Hugo revela que a pobreza não é uma escolha individual, mas também é uma injustiça pelas partes dominantes. Não é apenas um romance, mas é uma amostra de como houve uma desigualdade das classes sociais representadas pelo autor do livro. Então, dentro desse livro, apresentam-se vários personagens, mas um deles é Jean Valjean, que seria o protagonista ali da história, o personagem principal. Ele é dado na história como um ex-presidiário que cumpriu uma sentença de 19 anos, mas que inicialmente eram para ser 5, simplesmente pelo fato de ele ter roubado um pão para sustentar ali a sua família. E a sentença foi aumentando conforme ele tentava fugir, e as tentativas de fuga dele. Quando ele chega nessa cidade, ele é rejeitado em várias empresas, ali, em várias casas de hospedaria, que ele vai tentar procurar emprego, justamente por causa das vestimentas dele. Ele anda com cajado e roupas parecendo trapos. Só que ele é aceito por um bispo, que é o religioso ali da cidade, que vai abrigar ele por uma noite na igreja. Dentro desse período de tempo, ele rouba os pertences do padre, que são talheres de prata, e isso faz com que a polícia vá atrás dele e ache esses pertences. Mas o padre, para compensar a atitude desse homem, fala que ele emprestou ali por um ato de bondade mesmo, e para esse homem se converter realmente. E com isso ele percebe que a vida não é somente isso, praticar o mal para as pessoas, e ele acaba virando uma pessoa de bem, e até mesmo virando prefeito, mudando sua identidade, mudando seu nome, inclusive, para Madeleine, que vai ser ali um prefeito e uma pessoa de alto poder aquisitivo. O problema é que com isso existe um inspetor, que é o Jasper, onde ele vai procurar esse homem em qualquer lugar que ele esteja para fazer ele se dar mal, porque eles sabem do passado desse prefeito, que no caso era o antigo Jean Valjean, a antiga identidade dessa pessoa, e então vai surgir várias perseguições nesse personagem ao longo da história. Também dentro dessa história se encontra outra personagem que é chamada Fantine. Ela é uma mulher que acaba sofrendo ali, durante esse período da Revolução Industrial, e é bem retratado nesse livro, porque simplesmente ela é uma mãe solteira, ou seja, os colegas de trabalho dela convencem a dona dessa empresa a demiti-la somente por esse ato de imoralidade, digamos assim. E essa mulher, ela sofre no decorrer da história, porque a partir do momento que ela fica sem emprego, ela vai ali chegar a arrancar seus dentes e vender, a arrancar seu cabelo e vender, e até mesmo chegar a se prostituir. Isso retrata várias pessoas que passaram por dificuldades nessa Revolução Industrial, até mesmo devido ao baixo salário que continha ali nessa situação. Ao decorrer dessa história, Jean Valjean, então, vai ajudar essa mulher e sua filha de uma forma que
Após a partida de Fantine, que ela acaba morrendo por uma complicação ali de saúde, ele adota a Cosette, que é a filha da Fantine, como se fosse o pai dela mesmo, e ajuda a criar. E ao longo dessa história acontecem várias aventuras, mas para isso você vai ter que ler o livro. Cosette, filha de Fantine, que em pouco tempo torna-se órfã ainda criança, é explorada como empregada doméstica. Isso nos lembra o trabalho infantil que era comum nas fábricas naquela época. Complementando a fala de Giovanna, Jean Valjean, ao ver a situação em que a menina foi deixada, adota e consegue que sua educação seja ministrada pelas freiras no convento. Inspetor Javert, metódico e racionalista ao extremo, é um homem cego pela lei e pela ordem, e dedica sua vida a combater o crime, a perseguir aqueles que o sentido lato da legislação define como criminosos. Ele persegue Valjean porque acredita mais na lei do que na justiça. Pode ir. Victor Hugo usa cada personagem para denunciar um problema social: a pobreza, a hipocrisia, a desigualdade, o preconceito e a opressão. Miseráveis não é apenas uma história triste, e sim uma crítica profunda aos efeitos colaterais sofridos na Revolução Industrial. No ano em que Victor Hugo lançou o livro Os Miseráveis, a França e toda a Europa estavam passando por uma situação bastante complicada, com os avanços das máquinas e o fato de que as pessoas teriam que sair das suas casas e ir para outros lugares sofrendo muito. As pessoas sofriam agressões, as pessoas tinham que se prostituir para conseguir colocar comida em casa. Elas não podiam sentar em uma cadeira ou no chão porque eles sofriam muitos abusos. Isso tudo é retratado por Victor Hugo no livro Os Miseráveis, e é uma história bastante triste, pois mostra tudo que as pessoas sofreram naquela época, todas as tristezas que só da gente lendo o livro percebe-se que é algo muito pesado que eles viveram. E isso tudo é mostrado por Victor Hugo, como vemos no livro aqui. A Revolução Industrial foi um marco na história da humanidade. Ela mudou o jeito que as pessoas viviam, trabalhavam e se organizavam. Foi o início de um mundo mais moderno, mais rápido e mais conectado. Mas junto com todas essas mudanças, veio também muita desigualdade. Na teoria, era um tempo de progresso. Na prática, era um tempo difícil para quem vivia do trabalho. As fábricas funcionavam dia e noite, e quem estava lá dentro mal tinha tempo para descansar. Homens, mulheres e até crianças passavam horas e horas em ambientes insalubres, garantindo muito pouco, às vezes quase nada. Enquanto isso, os donos das fábricas enriqueciam, as cidades cresciam, mas sem estrutura para tanta gente. Muitas pessoas viviam em cortiços, sem saneamento, sem escola, sem acesso à saúde. Era uma modernidade construída em cima do sofrimento de milhões de pessoas. E foi nesse contexto que Victor Hugo escreveu Os Miseráveis. Ele olhou para tudo isso e colocou no papel, não com dados ou estatísticas, mas com histórias, com personagens que a gente nunca esquece. Jean Valjean é um deles, um homem que roubou um pedaço de pão para não morrer de fome, e por isso passou 19 anos preso. Quando sai da cadeia, ele tenta mudar de vida, mas ninguém dá uma chance. Ele é o símbolo de como a sociedade exclui quem mais precisa de acolhimento. Fantine, por outro lado, é o retrato de tantas mulheres abandonadas. Ela perde o emprego por ser mãe solteira, e sem alternativas vende os cabelos, os dentes e o corpo. Tudo para sustentar a filha. A história dela é dura, mas real, porque milhares de mulheres viveram e ainda vivem algo parecido. Cosette, ainda pequena, é explorada como empregada, e naquela época isso era comum.
Crianças eram tratadas como adultos no mercado de trabalho, sem nenhum tipo de proteção. E tem também Javert, o policial que persegue Valjean. Ele acredita que lei é lei e pronto, mas Hugo mostra que só aplicar a lei sem pensar na justiça pode ser cruel. O que Os Miseráveis faz é mostrar que por trás de cada miserável existe uma história. Ninguém escolhe viver na rua, ninguém quer passar fome. O problema não está nas pessoas, mas sim no sistema. Victor Hugo escreveu esse livro no século XIX, mas a mensagem dele continua atualmente. Hoje, a gente vive outra revolução, a tecnológica. Computadores, internet, inteligência artificial, tudo muito rápido, tudo muito novo. Mas a pergunta continua: quem é que está se beneficiando disso? Será que a gente não continua deixando muitas pessoas para trás? Será que a desigualdade mudou tanto assim? Ainda existem pessoas sem acesso à educação, sem casa, sem oportunidades. Ainda existem crianças trabalhando. E ainda tem mulher vendendo o próprio corpo por falta de escolha. Ainda tem gente sendo julgada pela aparência, pela origem e pelo passado. Por isso, Os Miseráveis ainda importa, porque ele não fala só do século XIX, ele fala do ser humano, do que acontece quando uma sociedade finge que não vê o sofrimento dos outros, do que acontece quando a gente normaliza a injustiça. É por isso que o livro emociona, incomoda e faz pensar, porque no fundo ele mostra que todo mundo merece uma segunda chance, que todo mundo tem valor independentemente de onde veio ou de onde já passou. Enquanto existirem miseráveis no mundo, de fome, de amor, de direitos, essa história vai continuar fazendo sentido.